Bom dia a todos, bom sábado. E entramos na reta final deste ano. Finalmente chegamos ao mês de dezembro. E apesar do frio que se sente lá fora, que nos possamos sentir todos aconchegados e quentinhos cá dentro. E agora, para iniciarmos os momentos da escola sabatina, vamos em pé, todos juntos, entoar as estrofes do hino 496. Cristo, dá-nos a tua paz. De joelhos, vamos orar. Querido Jesus, Senhor, te agradeço, Pai, a oportunidade que nos dás em estarmos aqui na Tua Santa Igreja, Senhor. Te agradeço por teres colocado o desejo em cada um de nós de aqui estarmos, Senhor, e te peço para que possas estar com todos aqueles que por algum motivo não podem aqui estar. Te venho neste momento pedir para que tudo aquilo que aqui possa ser dito e possa ser feito seja de acordo com a Tua vontade e que nós tenhamos as nossas mentes, os nossos corações abertos para a mensagem que aqui vai ser apresentada, Senhor. Possamos sair daqui mais fortalecidos em Ti, com a certeza de que um dia queremos estar no céu, Pai. É isto tudo o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Conta a história que um determinado escritor, a uma altura da sua vida, à procura de inspiração para um novo livro, decidiu alugar uma casa de praia para lá estar ao pé do mar, na calma, encontrar um bocadinho de inspiração então para esse livro.
E diz-nos este autor que um dia estava à janela a escrever e reparou num miúdo que estava ao pé da praia. Ele era um bocadinho distante, a casa da linha do mar, mas ele via que aquele menino estava ao pé da linha do mar, baixava-se e fazia um movimento. Passado um bocado, tornava-se a baixar, fazia outro movimento. E assim sucessivamente durante muito, muito tempo e durante uma extensão grande da praia. E o autor ficou, este autor de livros, este escritor, ele ficou intrigado. No dia a seguir, ele foi para a janela para escrever e teve cuidado de olhar e viu que o mesmo miúdo estava a fazer exatamente a mesma coisa que tinha feito no dia anterior. E fez isso alguns dias. E ele, intrigado, um dia de manhã, foi ter com o jovem e reparou que aquilo que ele via de sua casa não era mais nem menos do que havia muitas estrelas do mar no rebentar das ondas. E aquele jovem pegava em cada estrela do mar e atirava para o mar. E o escritor olhou aquilo e virou-se para o miúdo e disse: olha, mas o que é que estás a fazer ao tirar as estrelas do mar para a água? Isto não vai fazer nada, há tantas estrelas do mar ao longo da costa, como é que tu vais conseguir? Não as vais conseguir salvar. E ela disse: olha, sabe, você disse muito bem aquilo que eu estou a fazer. Eu estou a pegar nas estrelas do mar e não as deixar morrer à beira da praia. Eu estou a tirá-las para a água. Mas realmente o Senhor disse que há muitas estrelas do mar ao longo da costa. Mas estas que eu consigo atirar para a água, elas não vão morrer. Então eu sou importante para elas. Eu, ao tirá-las da areia e atirá-las para o mar, eu estou a fazer diferença e estou a ser importante para elas, porque estou a devolvê-las à vida. Eu, ao ler esta história, lembrei-me um bocadinho em nós como cristãos. Nós somos um povo que é especial. Nós somos seres especiais. E somos seres especiais porquê? Porque desde o momento em que nós conhecemos a Jesus e decidimos aceitar Jesus na nossa vida e descemos às águas batismais e transformamos a nossa velha natureza na nova natureza, nós somos umas pessoas especiais. Porquê? Porque temos a graça e o perdão de Jesus Cristo. E nós somos pessoas importantes para Cristo, mas não somos só nós que somos importantes para Cristo. A Bíblia o que é que diz? Que Jesus virá, que quando todo o homem, toda a tribo, todo o povo, toda a nação souber de quê? De Jesus e do amor de Jesus. Então nós podemos ser como este menino e fazer a diferença na vida de alguém. O que é que Jesus diz na Bíblia também? Que nós, a partir do momento que conhecemos o Evangelho, não devemos ficar só com ele para nós. Devemos fazer o quê? Dar o Evangelho a todos os outros que não o conhecem. Então nós podemos ou não podemos fazer a diferença na vida das outras pessoas? Podemos. E como é que nós podemos fazer a diferença na vida das outras pessoas? Com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de falar, a maneira como agimos com elas, não é? Porque nós, ao transformarmos a nossa vida no velho eu, no novo eu, nós somos transformados e ficamos quê? Ou devemos de ficar semelhantes ao caráter de Jesus, que é amor. E então as pessoas vão ver isso na nossa vida. E as pessoas, ao verem isso na nossa vida, vão estar, se calhar, com a sua mente aberta, com o seu coração aberto, e nós, aos pouquinhos, podemos falar de Jesus e falar na mensagem e deixar lá a semente e deixar que o Espírito trabalhe naquela pessoa e aquela pessoa tome decisões na sua vida e que possa transformar a sua vida também. Mas nós também podemos fazer diferença aonde? Aqui dentro da igreja. Nós somos, e há um tempo atrás eu disse, nós somos um todo, um corpo. E o corpo funciona bem quando os órgãos estão todos a funcionar bem. E a nossa igreja também funciona bem e é saudável quando nós somos saudáveis. E as nossas atitudes, o nosso comportamento na nossa igreja podem influenciar alguém. Pode ser, porque nós vimos aqui ao sábado, às vezes há irmãos aqui que nós só vimos aqui ao sábado e às vezes não sabemos o que é que se está a passar nas suas vidas. E às vezes as pessoas vêm fragilizadas e um olá, um abraço, um beijinho, uma palavra bem dada, um sorriso, irá transformar a vida dessa pessoa naquele dia e se calhar durante muito tempo. E na Bíblia nós temos alguns conselhos. Em Provérbios 17:7 diz assim: em todo o tempo ama o amigo e na hora da angústia nasce um irmão. Em Provérbios 27:9 diz: perfume e incenso promovem alegria no coração,
mas o conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. E isto são conselhos não só para nós dentro da igreja, mas para nós lá fora, para transformarmos, sermos diferentes, fazermos algo por a vida de alguém. E Jesus continua a dizer em Marcos 16:15, aquilo que eu disse há bocadinho, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Só é assim é que Jesus poderá vir. E nós sabemos que nós estamos muito perto do fim, mas também nós queremos que Jesus venha. E Jesus vai vir e vai vir rápido se nós completarmos a sua obra, que é esta a nossa missão e é este o desejo que deixo para cada um de manhã. Como é habitual, a cada primeiro sábado do mês, a lição é sempre em geral e este sábado não é exceção. Então, para isso, nós pedimos aos dinamizadores que se possam dirigir às classes, fazer na mesma a chamada e então, em seguida, iremos dar a palavra à Sara, que hoje vai ser a dinamizadora da nossa unidade de ação em geral.
Bom dia a todos. Penso que já todos terminaram a chamada. Bom, como há bocadinho a Bruna disse, hoje sou eu que venho moderar esta grande classe. Notem que eu venho moderar esta grande classe. O que eu quero dizer com isto? Há mais ou menos 4 anos, acho que foi exatamente há 4 anos, eu passei o primeiro grande desafio aqui na igreja, que foi fazer a minha primeira pregação. Bom, depois dessa pregação já houve reuniões de oração, algumas campanhas, o que não significa que não deixe de ficar ansiosa quando venho cá para frente. E eu sempre disse, escola sabatina, isso é um desafio grande demais para mim. Sabem, quando eu era pequena, eu andava numa escola primária, ao pé de casa, e todos os meus amigos andavam na catequese. Todos andavam na catequese e perguntavam-me se eu não ia à catequese. E eu enchia a minha boca assim cheia e dizia, não, eu vou à escola sabatina. A escola sabatina é uma coisa muito importante. Eu não sei como é que é convosco, mas eu sempre gostei de ir para a escola, sempre. A minha mãe acho que ainda não está aí, mas é verdade isto. Eu tanto gostei sempre de ir para a escola que nunca ninguém precisou de me obrigar a ir, nunca ninguém me precisou de me mandar estudar. Aliás, eu acho que foi a primeira decepção que eu dei à minha mãe, foi na primeira classe. Ela queria muito ficar comigo a fazer os trabalhos de casa e eu corri logo com ela, porque eu queria fazer aquilo sozinha, que a escola era um assunto meu. Bom, a escola sempre foi muito importante, eu acho que passei grande parte da minha vida na escola, mais ou menos 20 anos, mas a escola sempre foi um sítio onde eu era aluna e os outros professores. E por norma, o que é que como alunos nós achamos? Que os professores é que sabem, eles é que sabem muito. Portanto, vir dinamizar uma escola sabatina significa que eu tinha que saber muito, não é? É verdade que o tempo foi passando e depois de entrar na especialidade eu tinha sempre pessoas mais velhas que eu achava que sabiam muito, que sabiam mais, mas o tempo vai passando e comecei agora já a ter algumas pessoas mais novas ao meu cuidado. E lembro perfeitamente da primeira vez que me deram um interno mais novo de eu pensar, ui, mas eu não sei se sei o suficiente. Eu não sei se esta sensação alguma vez vai desaparecer. Mas uma coisa eu percebi que é, efetivamente, nós nunca sabemos tudo. Acho que nunca temos o conhecimento que chega. Mas quando nós nos expomos a este papel, nós estamos sujeitos a que as pessoas, com as perguntas que nos fazem, a aprender mais. Porque mesmo eu não sabendo a resposta, vai criar a vontade, o desejo em mim de ir ver e de saber mais. E é isto que nos faz evoluir. Por isso é que os professores são pessoas que sabem tanto, porque os alunos fazem perguntas difíceis e eles depois vão ter que ir manter-se atualizados. E toda esta minha conversa é para vos dizer que sou eu que estou aqui à frente. Vocês estão perfeitamente à vontade. Não há comentários certos ou comentários errados. Não é isso que eu venho aqui fazer. Estamos em casa, em amigos, estamos em família, portanto, não pensem, eu não tenho jeito para falar, eu não digo nada em condições. Eu ouvi isto ainda ontem em minha casa. Eu não vou dizer nada de importante. Se vocês sentirem a vontade, o desejo de falar, estejam à vontade. Eu prometo que vou tentar dar oportunidade a todos. Se por acaso, e vou já pedir desculpa antecipadamente, se por acaso eu tiver que cortar a palavra a alguém, não é porque eu acho que estão a dizer coisas erradas, é porque temos um tempo para cumprir. Apenas isso. Bom, mas então passando à nossa lição. Ao longo deste trimestre nós temos estado a estudar o livro de Romanos. O capítulo que este sábado nós vimos estudar é o capítulo número 8. Boa, o quinto está atento. É o capítulo número 8. E o título da nossa lição diz-nos o seguinte, nenhuma condenação. Logo na lição de segunda-feira, deixem ver se eu atino com isto, se não têm que me ajudar lá em cima. Lição número 9, capítulo 8, certo? Logo no início da lição, chama-nos a atenção para o verso áureo. O que é que o nosso verso áureo diz? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E chama-nos a atenção para a expressão em Cristo Jesus. O que é que isto quer dizer?
Se nós tivéssemos que trocar esta preposição de em por outra, qual é que vocês escolheriam? Mantendo o sentido da frase. Sara, podes dizer alto. Com. Exatamente. Eu escolheria a mesma. E se nós puséssemos a palavra com, ficaria então como? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão com Cristo Jesus. Vocês acham que a frase fica igual? Acham? Porquê que diz em e não diz com? É engraçado que se fosse eu, dizer em alguma coisa, em é uma preposição que mostra uma relação de tempo ou de espaço, não é? Nós dizemos, eu estou em dezembro, eu estou em casa. E se eu quisesse trocar esta expressão por outra, eu provavelmente escolheria a palavra com, até é muito mais usual nós usarmos isto. Mas estar com pode significar apenas estar ao lado de. Eu posso perfeitamente ter encontrado o Gil e a Mena na rua e digo, bem, o Gil estava com a Mena, mas eles podiam estar ao lado um do outro e nem se falarem, nem se conhecerem. Mas se nós dissermos estava em, implica que há aqui uma relação tão estreita que é como se fossem dependentes. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão na dependência de Cristo Jesus, aqueles que estão intimamente relacionados com Ele. Isto aqui levantou-me logo uma questão que é, eu não me estou a atinar aqui muito bem com este comando, peço desculpa. Como é que nós podemos estar em Jesus? Vocês lembram-se da lição da semana passada? O que é que a lição da semana passada nos dizia? Romanos 7. O que é que Romanos 7 nos falava? Está tudo muito esquecido ou envergonhado. Bom, para recapitularmos, na semana passada, por exemplo, um dos textos que nós falamos foi este. Dizia-nos o seguinte, em Romanos 7, 14 a 20. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu li isto um bocadinho rápido, parece confuso, não é? Basicamente nós estamos aqui a dizer o quê? Que fazemos aquilo que não queremos e o que queremos não fazemos. Isto não faz sentido, certo? Ou faz? Acaba o 7 a dizer que é miserável e começa o 8 a dizer que é filho de Deus. Muito bem. Portanto, isto é muito confuso. Eu vou pedir para me ajudarem lá em cima, para passar os slides. Paulo aqui, neste capítulo, fala-nos de um sentimento de frustração, de fracasso, de condenação. Ou seja, eu quero muito fazer uma coisa, mas eu não consigo fazer aquilo que quero. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. A pessoa fica completamente frustrada, não é? Falha completamente em fazer aquilo que deseja. Porque apresenta-nos como sendo escravos de pecado. O que é que significa ser escravo? Toda a gente sabe isto. Ser submisso, não é? Alguém quer ser escravo? Ninguém quer ser escravo, porquê? Os escravos têm algum direito sobre eles próprios? Não. Ser escravo significa que nós podemos pensar, até ter os nossos pensamentos, mas não somos nós que determinamos as nossas ações. Nós estamos ao serviço de outra pessoa e temos que fazer o que essa pessoa quer. É essa pessoa que manda em nós. Portanto, a questão que eu coloquei há bocadinho mantém-se. Como é que uma pessoa escrava do pecado, que nem sequer consegue fazer aquilo que quer, como é que essa pessoa pode estar em Jesus? Mais alguém quer dizer alguma coisa?
O Paulo disse... Se Cristo... O Paulo e o Zé Carlos já falaram aqui de aspectos muito importantes. Para nós podermos sair deste trapo de imundícia, para deixarmos de ser escravos do pecado, nós temos que nos render a Deus. E render é outra expressão, é outro verbo que eu pessoalmente não uso muito. Já que estamos numa assim de língua portuguesa, quando é que nós usamos a palavra render? Quando estamos a falar de guerras ou de batalhas e dizemos, bem, aquele povo, vocês, assim, aquelas pessoas que são mais ásperas, mais rudes e que se orgulham até de ser assim e dizer assim, olha, Sara, vou-te já dizer aqui uma coisa, tu desculpa lá o que eu te vou dizer, mas eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Até há uns anos, não é do meu tempo, mas há muitos anos atrás, foi lançada uma música que dizia, eu nasci assim, eu cresci assim. Portanto, se eu nasci assim e cresci assim, eu vou ser assim. É suposto ser isto? Estamos à espera disto numa pessoa que está em Cristo? Não. Não podemos usar como argumento, eu nasci assim. Nós que nos escapam por vezes. O que é que o pai disse às pessoas que estavam presentes quando o filho regressou? Vesti-lhes. Não disse ao filho, vai-te lavar e vai-te vestir. Não é? Ou seja, o render-se a Cristo é uma coisa e o que Cristo faz por nós é outra, muito diferente e muito superior. Vestir-lhe uma roupa decente, cobri-o. Não é? Portanto, toda a miséria desaparece porque alguém manda revestir-nos de uma justiça que não é nossa. Porque alguém nos transforma, não é? É isso. Portanto, como eu estava a dizer, quando nós estamos em Cristo, uma mudança em nós vai ter que ser operada. E a vantagem disto é que é uma mudança para uma coisa melhor. Sim, irmão Albano. Não. É o seguinte, nós vivemos no meio de um grande conflito. Temos que meter isto na nossa cabeça. O nosso adversário que agarrou o mundo para nos fazer perder. E hoje entra para as nossas próprias casas dentro aquilo que... Eu disse, olha, isto foi a coisa mais rica que apareceu neste trimensário. E eu sugeria a quem tem capacidade ou aqui ou na União, a fazer desta lição um trimensário, porque cada dia dá para fazer uma lição, um trimensário para quem sai da classe batismal. Por favor, acordemos de uma vez por todas. Não é possível que uma pessoa que sai da classe batismal, que esteve apenas no AEIAU, chegue aqui e consiga começar a trabalhar no livro de Romanos. É uma bicho de 7 cabeças. Não sai dali, não percebe nada. Pós o trimensário, não quero saber nada disto. Irmãos, nós vivemos numa luta tremenda. O inimigo está a desafiar-nos. Eu digo-vos, a união, e eu falo contra todos, a união não está a fazer o seu papel. Ela sabe muito bem que depois de sair da classe batismal e depois de ser batizada, está às escuras, apenas teve o AEI ou mais nada. E então vai se desenvolver com o quê? Com um trimensário que esteja a falar sobre a besta, sobre falsos profetas, é isso? Vai resolver alguma coisa, a pessoa pôs o trimensário não quer saber de nada. Pelo menos mais um ano com uma classe à parte. Eu já falo isso há muito tempo. Não há solução. Ninguém quer saber de nada, só queremos números para entrar na igreja. Não! É preciso segurá-los aqui. E para segurar aqui, é preciso que eles compreendam de raiz o que é servir ao Senhor. Esta lição desta semana era um princípio extraordinário. Cada dia tinha uma lição extraordinária para essas pessoas. Obrigada.
pegando nas palavras do irmão Albano, ele tinha-nos dito que é preciso nós estarmos em Jesus e não vir só a Jesus, não é? Não podemos só vir ao sábado pensando que isto nos chega. Precisamos estar na dependência de Jesus. E se precisamos estar na dependência de Jesus, porquê que é isto? Porque será que nós temos direito a sermos libertados do pecado? A deixarmos de ser escravos? Será que é por nós próprios que nós temos direito a esta mudança? Não. Não é por nós, não somos nós que somos suficientemente bons para ter direito a isto. Nós só temos o direito a sermos livres desta condenação porque Cristo comprou a nossa liberdade. E comprou com um preço baixinho. Não. Depois de Cristo. Portanto, foi um preço baixinho que ele pagou? Não, não é? Foi um preço bem, bem alto. Diz, Paulo. O micro. Vou voltar a interromper e não falo mais. Pegando naquilo que disseste agora, naquilo que o René disse, o filho pródigo é o exemplo disso. Ele saiu de casa e voltou para casa não foi por bons motivos, foi por egoísmo. Ele saiu de casa, pediu o direito que tinha ao pai, como se ele tivesse morrido já na vida dele, foi e gastou. Quando ele chegou à lama, ele não pensou no amor do pai, não pensou no conforto do pai, não pensou no abraço do pai, nos sentimentos do pai, nos elos que tinha de amor com o pai. Foi por um motivo egoísta. Ele disse assim, eu estou aqui a comer, pegando na condição de escravo, na linguagem de Paulo, eu estou aqui a comer a comida dos porcos. Os escravos, novamente a linguagem de Paulo, os escravos do meu pai, ou os servos do meu pai, alimentam-se muito bem. Então, ele, quando que eu ensino, não foi pelo amor, foi por egoísmo. Voltou para casa para poder ter condições para viver dignamente, sem comer a comida do porco e dos porcos. Quando ele chegou a casa, já tinha aquilo tudo decorado, eu vou falar ao meu pai isto. A figura principal não é o filho pródigo, é o pai. É a forma como ele corre, e antes de ele dizer qualquer coisa, é o filho, manda-o calar, e ele diz, sou eu que te ponho, dou novamente a dignidade do filho, eu cubro-te porque eu sou pai, eu amo-te. Tu és meu filho, és meu herdeiro. E ele só queria ser escravo. Portanto, agarrando aqui no que Paulo está a dizer, mais uma vez o Paulo voltou a reforçar a ideia de que nós só conseguimos isto através do Pai. Não por nós próprios, mas através do Pai. E para que ninguém fique com dúvidas disto, e nós já fomos falando nisto ao longo das últimas lições, vocês acham que nós sozinhos conseguimos alguma coisa? Às vezes conseguimos um bocadinho, algum tempo, mas não vamos conseguir, não vamos conseguir isso durante muito tempo. Ou seja, quando nós fazemos as coisas pela nossa vontade, nós muitas vezes até conseguimos fazer as coisas muito direitinhas, mas se fizermos por nós mesmos, mais tarde ou mais cedo, nós vamos cair. Então, e vocês perguntam-me, então, mas se eu fizer tudo muito direitinho, se eu for uma pessoa muito bem comportada, que siga todas as regras, todas as leis, que faça tudo como mandam, não consigo, não chego lá. Vamos ver o que é que nos diz em Romanos 8, versículo 13. Diz-nos o seguinte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Eu não vou me demorar aqui muito sobre este assunto, até porque nas últimas lições nós já falamos bastante sobre a lei, sobre o que é estar sob a lei. Atenção que eu com isto não quero dizer, e quando eu digo aqui, porquanto o que era impossível à lei, no que está, Deus enviou o seu Filho, portanto aqui está-nos a dizer que Deus enviou o seu Filho para completar um bocadinho aquilo que a lei não conseguia fazer, a lei por si só não chegava. Com isto eu não quero dizer que não precisamos de cumprir a lei, não é? Que a partir de agora nós podemos fazer aquilo tudo que nós queremos e bem nos apetece, independentemente da lei, do que a lei nos está a dizer. Não é isso que eu estou aqui a dizer, atenção. Isto porquê? A lei é importante porque o que é que ela nos faz? Ela revela o pecado. É através da lei que nós podemos saber, ou que nós conseguimos ver se estamos ou não a pecar. Eu vou pedir para continuarem a avançar, por favor.
Portanto, daí a lei ser tão importante. Agora, como eu vos tinha dito, nós sozinhos, nós por nossa vontade. Às vezes nós falamos muito da Igreja Adventista ser a Igreja do não. Somos conhecidos pela Igreja do não, não é? A Igreja do não come carne de porco, a Igreja do não trabalho ao sábado, a Igreja do não uso brincos, do não faço isto, não faço aquilo, não faço aquilo outro. E eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não conheço ninguém que faça as coisas por obrigação e seja feliz. Quando nós fazemos as coisas porque somos obrigados a fazer. Ninguém gosta de fazer as coisas por obrigação. Acho eu. E muitas das vezes, se nós cumprirmos a lei, porque somos obrigados a cumprir a lei, porque eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo, dificilmente vamos ser cristãos alegres. E a Bíblia diz que nós temos que ser alegres, não é? Mas eu acredito que quando nós nos entregamos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, que Deus vai nos capacitar a cumprir a lei. E nessa altura, cumprir a lei não vai ser uma obrigação. Cumprir a lei vai ser um prazer. Porque Deus capacita-nos a isso. E eu acredito, ou eu penso, que a partir do momento em que nós cumprirmos a lei, sendo um prazer e não uma obrigação, nós não vamos ser mais a igreja do não. Nós vamos ser a igreja do sim. A igreja daqueles que, ok, sim, eu trabalho todos os dias da semana, menos ao sábado, mas estou sempre disponível para ajudar. Sim, eu não como porco, mas eu como tudo aquilo que me faz bem, que edifica o meu corpo. Sim, eu não uso brincos, mas eu tenho uma aparência cuidada. Eu ando com bom aspecto na rua. Sou uma pessoa asseada. Nós só vamos conseguir fazer isto através do Pai. Não é sozinhos. Sozinhos, nós vamos conseguir um bocadinho, no início, mas depois vamos cair. Só com Deus é que nos vai capacitar, então, a fazermos isto. Irmã José Ferreira? Hoje vai começar a lição da semana de oração. E na primeira lição da semana de oração fala precisamente da igreja de Laodiceia. O que é que a Laodiceia é? Rica, que não tem necessidade de nada. E Cristo está a cada momento a dizer: comprai de mim, buscai de mim. E o apóstolo São Paulo disse estas frases que eu vou agora citar. E agora uma vez aceitando Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Portanto, o homem terminou, não tem nada mais a fazer senão deixar que Cristo faça. E no livro de Provérbios diz precisamente assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele tudo fará. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. De maneira que enquanto o nosso eu viver, a nossa salvação está em risco. Eu vou-vos pedir desculpa, mas eu estou a olhar para o relógio e apercebi-me que faltam 5 minutos. E eu sempre achei que ia ter tempo para tudo. Agora já estou a ver que afinal tinha aqui conversa para dar e vender. Podia ficar aqui muito mais tempo. Portanto, eu nos próximos 5 minutos vou tentar resumir um bocadinho aquilo que eu vos tinha para trazer hoje. E a próxima mensagem que eu vos tinha para transmitir hoje é que nós, como nós estávamos a dizer, só conseguimos isto se estivermos em Cristo. Quando nós estamos separados de Deus, nós não o conseguimos fazer. Portanto, em Romanos 8, nos versículos 5 e 6, diz-nos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Portanto, há aqui só 2 grupos de pessoas. Há os que se inclinam para a carne e há os que se inclinam para o Espírito. Entre a carne e o Espírito não há nada. Portanto, ou estamos a inclinar-nos para uma coisa, ou estamos a inclinar para outra. Atenção, não há aqui o meio termo. E como não há o meio termo, só há 2 caminhos, que é, os que se inclinam para a carne, inclinam-se para
a morte. E os que se inclinam do Espírito, inclinam-se para a vida. É simples. Nós estamos num caminho e temos duas bifurcações. Ou vamos para a carne, ele leva-nos para a morte, ou seguimos o Espírito e temos o direito à vida. Não há outra possibilidade. Vocês conhecem alguém que não queira viver? A não ser aquela... Há aqui exceções, não é? Aquelas pessoas que poderão estar algo perturbadas, deprimidas, mas, regra geral, todo o ser humano quer viver. Vocês acham que se nós apresentarmos esta mensagem aos outros, aos que estão lá fora, que eles não vão aceitar? Se nós dissermos, se vieres por aqui vais viver, se seguires por ali vais morrer, por onde é que as pessoas vão querer ir? Para o caminho da vida. Não se esqueçam que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Mas o que eu estou aqui a dizer, e isto parece, é fácil, nem toda a gente consegue perceber facilmente isto, não significa que seja fácil de o fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos sempre pecar. Concordam? A graça é a ponte, sim senhor. Mas o que eu quero dizer com isto é, quando nós, e avançando um bocadinho na lição, isto não ajuda, isto. Por exemplo, nós como adventistas, quando nós nos descemos às águas batismais, o que é que o nosso batismo significa? Significa que quando nós estamos a deixar o quê? Lá em baixo. O nosso velho eu, a nossa vivência com a carne, e quando voltamos, nós estamos o nosso novo eu, não é? A nossa vivência no Espírito, certo? Mas o facto de eu me ser batizada e de eu aceitar Jesus como Redentor, não significa que eu daqui para a frente nunca mais vá pecar. Era bom. Era bom, não é? Mas isso, infelizmente, não acontece. Tanto não acontece que nós todos aqui que estamos aqui nesta igreja, não é? Que estamos aqui nesta sala, eu acredito que todos nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, que queremos, temos o desejo de estar em Jesus, e mesmo assim nós vemos que estamos em pecado. A diferença aqui, e pelo menos é a minha forma de interpretar, é que quando nós aceitamos Jesus como nosso Redentor, o pecado passa a ser aquilo que eu diria uma coisa acidental. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Para não ser mal interpretada. Ninguém sai de casa achando, eu vou ter um acidente. Vou ali e vou ter um acidente. Os acidentes não são programados, por isso é que se chamam acidentes. Ora, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós também não vamos dizer, eu entreguei a minha vida a Jesus e agora vou pecar. Ninguém faz isto de uma forma consciente, ou pelo menos por vontade. Mas acontece. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos o desejo de estar em Jesus, mas pecamos. Qual é a diferença? É que antes de nós conhecermos a Jesus, antes de nós o aceitarmos, nós tínhamos prazer no pecado. Tínhamos prazer nas coisas da carne. Mas depois de aceitarmos a Jesus, depois de o aceitarmos como nosso Redentor, o pecado passa a ser uma coisa abominável. Não é boa. Nós próprios não nos sentimos bem quando nós pecamos. E o facto de não nos sentirmos bem quando pecamos, isso é bom. É sinal de que o que é que está a trabalhar em nós? O Espírito Santo. Concluindo então só a lição, eu vou pedir para passarem para o último slide, porque eu não estou a conseguir acompanhar. Portanto, terminando, em Romanos 8,15 diz-nos o seguinte: porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Portanto, aqui, vou pedir só para carregarem mais uma vez, há aqui 3 princípios, mais outra, se faz favor, há aqui 3 princípios básicos neste versículo. É o voluntariado. Enquanto que nós antes éramos escravos do pecado, nós não tínhamos outra opção a não ser aquilo. Um escravo não tem direitos, não é? Nós agora não. Nós agora escolhemos seguir a Jesus. Nós temos que deixar que o Pai nos vista. É a nossa vontade. Depois,
quem vive na liberdade vive sem medo. Nós não temos que ter medo disto. E como nós somos adotados por Deus, nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a ser os seus herdeiros. Portanto, se aqui na Terra nós podemos herdar uma grande herança, um grande património, sendo filhos de Deus, nós herdamos algo muito mais importante, algo muito mais valioso. Não há cartões dourados, não há cheques, não há casas, não há carros que tenham o mesmo valor. Nós herdamos a vida eterna, que é aquilo que nós mais desejamos. Bom, eu não vou ocupar mais tempo, portanto vamos ficar por aqui. Queria só agradecer a todos aqueles que participaram e tenho a certeza que de futuro vamos poder continuar a partilhar as nossas ideias.
Agradecemos à Ana Inês e ao Filipe pelo belíssimo hino que nos trouxe até nós, que nos fez lembrar o último ato de Jesus aqui nesta terra, um ato importante e vital para a nossa vida enquanto seres humanos e cristãos, que é o direito à vida eterna, se nós assim o quisermos, se nós assim o desejarmos. Agradecemos também à Sara por ter aceito o nosso convite de passar aqui a lição. Obrigada. E gostava, se me permitissem, fazer um agradecimento, não em nome pessoal, mas em nome de 2 pessoas da minha família. Vocês sabem que há um tempo atrás eu tenho uma pessoa de família que está a passar por uma situação difícil, marido e pai de 2 pessoas aqui desta igreja, o meu tio Armando, e ele está a passar por uma situação difícil, e foi falado aqui na igreja, foi pedido aos irmãos que orassem por ele, que nos nossos lares, nas nossas igrejas, pudéssemos orar e que Deus pudesse ser com ele. E Deus realmente tem estado ali no meio daquela família, e as coisas estão-se a recompor. Ele foi operado, ele já está em casa, mas ainda tem uma luta pela frente. Mas ele tem ouvido falar de Jesus durante todo este processo. Ele já foi um elemento aqui desta igreja, mas por motivos que agora não interessa, ele não está cá presente, mas que nesta situação e que a mensagem que lhe tem chegado, que realmente o seu coração possa se abrir ao Espírito Santo e que nós em breve o possamos ver aqui nos bancos desta igreja e que ele possa pertencer a esta família. E então, em nome da minha tia e do meu primo, agradeço as orações que têm sido feitas nos vossos lares, nas nossas igrejas, para que a recuperação dele possa ser constante e que realmente possa ser dada por terminada durante aqui alguns dias, ou algum tempo. Obrigada. Bom dia, irmãos. Penso que talvez pela última vez virei aqui em nome do Ministério Pessoal e Evangelismo. Neste momento que estamos a aproximar-nos do fim do ano, cumpre-nos fazer um balanço a cada um de nós, na nossa vida pessoal, Ministério Pessoal, vida pessoal. E em termos de balanço, estava agora a ouvir a música que nos foi trazida pela Inês e pelo Filipe e veio de encontro àquilo que eu pensava trazer. Porque em todo este conflito no qual nos encontramos, muitas vezes pode passar a mensagem de que a vida cristã é só entregarmos-nos. E quando nós dizemos entregarmos-nos, realmente o ato em si é fácil quando pesamos na balança de um lado a vida e do outro lado a morte. Isso é fácil, tomarmos essa decisão. Mas muitas vezes o mundo e Satanás atrai-nos com mentiras. Ele não nos atrai com a verdade nua e crua, não nos diz tudo aquilo que nós queremos ouvir. E então, o que é que acontece? Pode-nos acontecer uma coisa terrível. Pensarmos que estamos no caminho da vida e estarmos no caminho que conduz à morte. Porque quando a Sara há pouco recordava a letra daquela canção, eu tive vontade de falar, mas depois pensei, não, depois de qualquer maneira vou ter aqui um momentinho na escola sabatina e não vou adiantar já. Quando nós dizemos eu sou assim e eu vou ser sempre assim e não vale a pena, tenho que me aceitar como eu sou, irmãos, isto é um grito de rebelião. E quem é o pai da rebeldia? Quem é o pai que diz aos seus filhos, façai aquilo que vos apetece? É Satanás. Portanto, aquele que escolhe a vida, escolhe aquilo que nós ouvimos nesta música. Aquele que escolhe a vida, escolhe a renúncia, escolhe sofrer, escolhe o caminho da abnegação, o caminho duro que Cristo escolheu. Porque Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade do meu Pai. E neste momento em que nós, durante alguns dias, ainda vamos fazer a nossa avaliação de 2017,
na nossa avaliação individual, pessoal, não esqueçamos isto. Não esqueçamos que não é seguir as modas do mundo. Está a chegar um momento em que muita gente pensa: ai, o que é que eu vou ter? Ai, eu mereço ter aquilo. Ai, eu quero ter aquele outro. Irmãos, pensemos que tudo quanto de bênçãos materiais nós temos, foi Deus que nos deu. Para aliviar o sofrimento, para a proclamação do Evangelho de paz. Não é para satisfação das nossas pequeninas vontades pessoais, mas cada um fará a sua. Mas não esqueçam, estar em Cristo é viver a vida que Cristo viveu, porque só assim é que Ele pôde ser chamado de bendito, pôde ser chamado de filho querido. Lembrem-se quando Deus nos disse: ainda que façais tudo o que é certo, ainda assim sois servos inúteis. Eu sempre me lembro do que o meu pai me dizia quando eu trazia boas notas para casa. Ele dizia-me: não fizeste mais do que a tua obrigação. Quando eu reclamava qualquer coisa, tipo um beijinho, um agrado, não fizeste mais do que a tua obrigação. E, na verdade, não fazemos mais do que a nossa obrigação quando andamos no caminho certo. A salvação foi Cristo quem nos deu. E nós fazemos as coisas porque amamos o nosso Pai. Só isso. Não para merecer qualquer coisa. Se quisermos merecer qualquer coisa, lembram-se que Cristo disse: podeis vós fazer aquilo que eu vou fazer? Dar a sua vida? E, na verdade, para estarmos no caminho da vida, temos que dar a nossa vida. Dar tudo quanto somos, tudo quanto temos, para depois podermos ter a coroa da glória. Não para como prémio, mas para estarmos em Cristo. É preciso essa renúncia. Eu gostaria de poder dizer qualquer coisa mais alegre, mas na verdade eu sinto que se não disser aquilo que é certo, posso falhar na minha missão de alertar, até a mim, porque isto também é para mim. Houve uma época em que para mim o Natal representava a satisfação de todas as frustrações do ano. Não. Agora é apenas um dia para recordar que Jesus veio para ser sacrificado por nós, por ter uma vida de sacrifício e de renúncia e de abnegação do eu, que é aquilo que Ele nos mostrou que devíamos seguir. Obrigada pela vossa atenção e um bom balanço até 31 de dezembro e que possamos decidir pela vida a cada dia, lembrando sempre que a vida é renúncia, não é satisfação própria. Obrigada. Tivemos uma oferta de 20 € para a ADRA, que Deus possa abençoar esta oferta e o seu doador. E agora, para terminarmos os momentos da Escola Sabatina, vamos entoar a primeira e a última estrofe do hino 437, Vitória em Cristo. Jesus
Bom Pai, graças, Senhor, por nos enviares luz a cada dia. Senhor, te queremos pedir que a cada dia renovemos contigo um pacto de entrega, um pacto de vida plena em Ti, que nada daquilo que nos ocorra durante esse dia, neste mesmo dia, neste dia de sábado, abala a nossa fé, que a nossa fé seja em Ti confio, Senhor. Tu sabes todas as coisas e Tu sabes também o que é melhor para mim. Portanto, que dos nossos lábios constantemente se eleve um louvor e um agradecimento por Tu cuidares de nós e cuida de nós, Senhor, sempre, até aquele dia maravilhoso em que poderemos dizer-te isto pessoalmente, assim, face a face. Leva-nos pela mão até esse dia. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.